Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Olá. Hoje é segunda-feira. Deus abençoe vocês. Hoje é dia 12 de agosto de 2024. Agora são 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. E a gente está aqui para começar mais uma semana, né? Já começamos ontem, mas hoje vamos na sequência aí para estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu e você, você e eu. Igual a música, né? Capítulo 11 de Mateus. Ontem a gente leu do verso 1 ao 6, hoje a gente vai ler do 7. Ontem não, na sexta. Obrigado, Gabriel, tá me corrigindo aqui. Do 7 a gente vai ler capítulo 11, do 7 para frente, tá? Então acha aí na tua Bíblia. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12 de 8. 24. Vamos lá. 12 de 8, 24. As meninas estão todas procurando aí. Bom dia, Mauri José. Deus abençoe. Caxias do Sul, muito frio. Eu imagino, Mauri, aqui também tá. Oi, Franciele Severo, minha ovelha querida. Deus abençoe. Beijo no bebê, já deve estar grandão, né? Will Jânia, bom dia. Bibi Silveira, Marcilene Oliveira, bom dia. Rosana Godoy, bom dia. Cristina Galbi, Rosiane Batista, Jogavanza, Luiz Penha, Beatriz Isabela, Naira, Josias Luz, Silene, José Carlos, bom dia. Helena, Gabi, Neuza, bom dia. Todo mundo que está aqui no X. Hoje as gurias amanheceram aí estão procurando uma palavra profética do pastor aí sobre a queda do avião, né? Quem lembra aí? Me parece que 5 anos atrás aí, né? Me parece que o pastor profetizou que iria cair um avião e que ia morrer todo mundo, né? E era um avião grande, e quando fosse um avião grande e que morresse todo mundo, então era o sinal para acontecer uma coisa, vocês lembram? O sinal seria o avião. Irmã Lulu, bom dia. Irmão Tomás, bom dia. Era o sinal, a queda desse avião seria um sinal para todo mundo do tempo. Pepe, bom dia, meu querido. Nem tá frio hoje, tá bom, é? Seria o sinal de algo que estaria nos dias para acontecer. Então eu já pedi para a Aldrin, as gurias estão procurando, me parece que é 2021, mas não tenho certeza. Né? Não tenho certeza, então esse ano aí, esse final de semana, infelizmente, né? Queria aqui mandar as minhas condolências a toda a família, né? Toda a família enlutada, todos aqueles que perderam um ente querido na queda desse avião, que Deus possa abençoar vocês, consolar os seus corações, porque é só Jesus para consolar o coração de vocês, né? Então eu peço a Deus que Deus console o coração de vocês, não é uma tragédia. Pelas fotos que eu vi, parece que foi o congelamento mesmo das asas, né? Aquele avião não tinha o anticongelante, né? Infelizmente. E houve ali uma situação de tempo severa, né? Severa, com acúmulo de gelo muito grande. E o avião caiu, infelizmente todo mundo morreu, né? Uma tristeza. Mandar uma saudação especial para todos os bombeiros de Vinhedo, socorristas, todo mundo que trabalhou naquela ação, né? Os peritos criminais, a polícia militar e todos os meninos e meninas ali que trabalharam na remoção dos corpos das vítimas, no auxílio ali dos vizinhos, né? No auxílio dos vizinhos. Mandar um abraço para todo mundo aqui do nosso canal, do Desdobramento, do Pastor Sandro, das ovelhas do pastor, da igreja, né? Um abraço, um salve a todos os policiais militares bombeiros, policiais civis, peritos criminais, né? Guardas municipais, pessoal do CIAT e todo mundo que trabalhou empenhado ali na tentativa de salvar vidas. Que Deus possa abençoar vocês, né? E eu imagino a tristeza de um bombeiro quando chega rápido com a intenção de salvar vidas e infelizmente não tem mais ninguém lá, né? Entendeu? Uma tristeza, né? Então que Deus possa abençoar
os irmãos, Deus possa abençoar e consolar o coração dos familiares, de todos os familiares, que Deus abençoe e console o coração de vocês, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então, esse avião, ontem, quando eu estava orando na igreja, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Aí hoje, eu tô até com cara de sono ainda, né? Porque eu acordei 4 horas da manhã. E aí o Oliver me acordou porque queria fazer xixi, eu desci para soltar ele. Ele e o Teodoro. Depois, quando eu voltei, eu não consegui dormir mais, então eu fui orar. Fiquei até 5h30 da manhã orando, das 4 às 5h30 hoje. E o Espírito Santo de Deus disse para mim que este avião que caiu é o sinal de Deus que foi dito lá atrás, para que se cumpra a profecia. Amém? É isso aí. Ontem, na igreja, no culto, Deus me deu uma visão esplêndida, esplendorosa. Olha, irmão, foi uma coisa esplêndida. A visão que o Senhor me deu ontem na igreja realmente me deixou chocado, para falar o mínimo para você, chocado. Eu acho que a Aldrin já deve ter colocado no Fortes Profecias aí, né, Aldrin? Ainda não. Acho que já deve estar aí no canal Fortes Profecias. A visão profética que Deus me deu ontem, né? Eu acredito que já deve estar lá. Então, se você não assistiu Após Amanhã com Deus, a Aldrin já vai colocar no Fortes Profecias. Então, caso você queira ver na íntegra, né? Não, sem precisar assistir o culto, se você quiser, você tem que ver o culto, tá no finalzinho lá, quando o pastor orou. Mas caso você queira ver só a visão, queira compartilhar, né? Mandar aí pelas tuas redes sociais e, né, fazer ela correr. Ontem Deus me deu uma visão. É bom que daí os outros caras aí vão escutar e já vão começar a falar, né, que Deus mostrou para eles e tal. Já vai começar, né? Você vai presta atenção pra você ver se não vai acontecer isso já. Vai começar a aparecer uns profetas de ocasião aí dizendo que Deus mostrou, tal, pá, né? Vê lá. Vê lá. Irmão, pensa na chuva que eu vi na visão. Pensa na chuva. Pensa. Um anjo andando no meio da chuva. Você sabe o que eu tive a impressão quando eu vi isso? Sabe aqueles filmes, como é aqueles filmes japoneses que tinha aqueles personagens gigantescos, assim, que tinha um super-herói que lutava contra aqueles monstros grandes, assim, como é que era o nome daquele? Não era Power Ranger, tinha um outro, mas tinha aqueles monstros lá, como é que era? O Godzilla, né? Do Godzilla e tal. Pra vocês terem uma ideia da proporção, sabe quando você assistia aqueles filmes, quando a gente era mais novo, que tinha aqueles japonês, que tinha aqueles monstros gigantes, assim, kaiji, sabe aqueles troços gigantes, assim, do Jaspion, do Ultraman, aquelas coisas. Vocês lembram desses filmes japonês, né? Pra criança e tal. O anjo que eu vi, irmão, o tamanho do anjo, era como se eu estivesse assistindo um filme daqueles, assim, os pés dele estavam no chão e a cabeça dele tocava as nuvens, sabe? Tocava as nuvens, assim. É um anjo gigantesco, irmão. Eu vi ele de armadura, andando na terra, estava escuro, uma chuva muito forte. Eu vou te contar a visão que eu tive. Eu falei aquilo que Deus mandou eu falar, porque o Espírito Santo ia falando para mim e eu ia falando para você. Né, uma visão revelada, de uma palavra revelada, então Deus ia falando para mim e eu fui falando para você, daí para você ver o que eu falei, você tem que assistir de novo, que eu não lembro, mas eu lembro que eu vi, né? E eu vi então aquele anjo vindo, como se ele estivesse vindo na minha direção, mas ele estava longe, andando sobre a cidade, sobre uma cidade muito grande, muito populosa. E ele então colocava a mão aqui atrás assim, atirava a sua espada e vinha descendo com a espada assim, na mão, para a guerra, irmão. Pensa.
Pensou, né? E o Senhor disse, vai começar a acontecer a justiça na terra. Foi isso que Deus falou. Entendeu? Vai começar a acontecer a justiça na terra. Aí quando é do Ultraman, né? Eu acho que é esse aí, né? RVC, carros clássicos. Seja bem-vindo ou bem-vinda, eu não sei, seja bem-vindo. Bem-vindos, né? E é naquela proporção, assim, entendeu? Então, irmão, você entendeu o manto da chuva, né? Você entendeu o manto da chuva? Você entendeu, né? Eu não vou falar. Né? É muito forte, irmão, muita chuva. A chuva caía, eu via ela caindo das nuvens, assim, do alto das nuvens, eu via os pingos caindo, elas caíam no chão e a água corria. É o simbolismo da chuva, né? Você sabe. E aí, Deus tinha falado para mim ontem no culto, e depois aqui, eu estava orando hoje de madrugada, Deus falou para mim. Ele disse, esse avião é o avião da profecia. Então, quem tem ouvidos, né, ouça, tá? Não estou reivindicando nada, só estou te lembrando. Porque Deus, quando Ele dá um sinal, Ele diz, vejo os sinais, né? Entendeu? A Silvia está dizendo que acho que foi 2019, né? Mas não sei, vamos ver aí, Silvinha, depois a gente avalia aí direitinho, né? Para ver qual é a profecia, né? Que está agarrada no avião, vai cair, tem uma profecia, né? Eu preciso ver qual que é aí para ver. Entendeu? Você escutar um barulhinho, é o Oliver que está aqui com o seu ossinho aqui embaixo dos meus pés, né? Já sabe. Tá roendo um ossinho, o Teodoro tá ali com outro, o Romeu tá ali com outro brinquedinho, roendo também. Então, se eu ouvindo o barulhinho de alguém roendo alguma coisa, os meus peludinhos que estão aqui, tá? Os meus pés, são os 3 aqui. Posso ler o texto? Vocês já acharam? Mateus 11, verso 7. A Bíblia diz assim, ó, presta atenção. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. 2 pontos. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Porque todos os profetas e lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória. Feche os olhinhos aí, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço, papai, que o Senhor nos abençoe no poder e autoridade do teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa pôr a tua mão sobre as nossas vidas hoje, abrindo os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça, quebrantando o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Você sabe que Jesus está falando para nós aqui sobre a aparência das coisas, né? Você já prestou atenção que ele faz aqui diversas perguntas, perguntando para você, Mônica Graciele, obrigado, Deus abençoe você, Sapezal, Mato Grosso. Você não lembra, Lena Belmont, que o pastor falou, será que vai chover, lembra? O que simboliza a chuva? Você não lembra? Então, na verdade eu falei sobre isso com uma pessoa ontem à noite, até alguém conversou comigo aí, sobre isso aí. Sobre dormir de um jeito e acordar de outro, né? Isso aí. Ângel, paz, pastor. Sonhei que um porto estava explodindo, muitos aviões caindo, explodia tudo. Achei que era Santos, mas quando acordei escutei Porto de Mariel. Foi apavorante o meu sonho. As pessoas acham que vão procurar um profeta, vão ver um profeta, e eles vão encontrar, irmão, eles vão encontrar ali um homem trajado de vestes reais, né? E o profeta de Deus, ele não tem uma característica física. Jesus está falando isso aqui. Quando ele faz as perguntas, Francis Rafael Biazucci Machado, Sinop, beijinhos para você, pro maridão, para todo mundo, pro maridão é beijo hétero, né? Você sabe já, né? Aliás, eu quero falar para vocês que em Santa Maria a gente vai ter uma visita aí. Já me ligaram perguntando se uma pessoa que eu gosto demais, não conheço ainda pessoalmente, poderia ir no culto. Vai ter uma visita, se ele for, né? Eu não vou falar o nome ainda, mas um cara que você gosta demais, eu gosto demais, você gosta demais. Se ele for lá, se ele de fato for, né? Gaúcho ele, né? Pra você não achar que é o presida, né? Não é outra pessoa, né? Gauchão, velho, vai, né? Ele disse que perguntou se podia ir, né? Mandou os seus assessores ligar perguntando se podia ir. Falei que vai ser uma honra receber ele lá, né? Então, se for, né? Se ele for, daí eu vou fazer vídeo com ele, vou pedir para ele mandar um abraço pra galera do desdobramento aí, tá? Vai ser legal, tá? Francis, então beijo hétero, tá? Beijo hétero aí, tá bom pra você? As pessoas, eles vão e eles querem ver alguém ou alguma coisa que seja de acordo com o seu estereotipo. Então hoje, meu querido irmão, quando alguém fala de profeta, não fica chutando aí, que eu não vou falar quem que é. Eu vou falar que é um personagem nosso aí. Só isso. Personagem do nosso país, né? Eu quero dizer, né? Super personagem do nosso país aí, né? Mas eu não vou falar que de repente dá alguma coisa errada, não vai, né? Vou passar por mentiroso. Então, se ele for, você vai ver quem é. As pessoas, elas querem ouvir as coisas de alguém que lhes pareça ser um profeta. Mas João Batista não parecia. João Batista, Alex, João Batista não parecia. Entendeu? Cássia, Minas Gerais, abraço. E Jesus disse, vocês vão no deserto ver o quê? Porque João Batista era do deserto, né? Morava no deserto, estava no deserto, atendia no deserto, vivia no deserto. João Batista era do deserto. Então Jesus diz assim, quando você vai no deserto, você espera ver o quê?
Ver. Não ouvir. Ver o quê? O que você acha que você vai ver? Você acha que você vai ver alguém de vestes reais? Você acha que você vai encontrar alguém com vestes reais? Disse, pessoas que usam vestes reais estão com o rei no palácio. O que você acha que você vai encontrar? Oi, Lucimar Souza, Deus abençoe. Quem você acha que você vai encontrar no deserto? Sim. Que fostes ver? Você foi ver o que no deserto? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Não está no deserto. Ele continua. Mas, 9. Então, que foste ver? Você vê que Jesus insiste na pergunta, né? Talvez ele esteja perguntando a você, o que você quer ver? Você quer ver um cara sentado num cavalo branco? Você quer ver um cara voando para você acreditar? Você quer ver alguém levitando para que você possa crer? O que foste ver? Um profeta? Sim, vírgula, vos digo eu, vírgula de novo. Muito mais do que profeta, ponto e vírgula. Porque é este de quem está escrito. Eis que, diante da tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. O anjo de Deus. O senador Pedro Simão já é praticamente ovelha da nossa igreja, irmão. Ele não é visita. Todos os cultos que eu faço, o senador Pedro Simão está lá. Não estou falando dele. Todo culto, o senador Pedro Simão está lá, todos. Ele é carimbado lá já. Né, irmã Ivete, esposa dele, nossa obreira da igreja. Entendeu? Esposa do irmão do senador Simão é nossa ovelha. Nossa pastora auxiliar já praticamente. Já falei para ela que ela já é praticamente nossa pastora auxiliar lá. Então não é dele não que eu estou falando. E para de chutar aí, que eu não vou falar. 10. Porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então o Senhor está falando aqui que o anjo dele enviado pode ser um homem. Você prestou atenção nesse aqui que está falando? Você prestou atenção no que a Bíblia está falando? Que um anjo enviado por Deus pode ter figura humana, pode ser um homem. Um homem veio e ele é como um anjo de Deus. Entendeu? E ele vem como um anjo de Deus para alcançar, né? Vocês são muito curiosos, né, cara? Meu Deus do céu. Vamos prestar atenção aqui, parar de zoeira aí, por obséquio, senhoras e senhoritas. E eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista ele veio como o anjo do Senhor. Como o anjo do Senhor. Ele veio como o próprio anjo de Deus, João Batista, para preparar o seu caminho. Para preparar o seu caminho. Por quê? Porque Deus está preocupado com para onde você vai. A gente sabe quem não é, né? Que ele quer o Mourancia. Não é. Ele tá. Tá frio, né? Pra comer melancia, não, né? Muito frio. Então, João Batista, ele simbolizou um tempo.
palavra de Deus simbolizou um tempo, tá? Simbolizou o tempo. Deus disse que os profetas, que eles vieram até João Batista. Esse aqui é um texto muito legal, que muita gente acaba se perdendo às vezes por não interpretar ele adequadamente. Entendeu? Em verdade vos digo 11, ó. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido. É legal isso aqui, hein? Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, até aquele dia. Tá? Até aquele dia. Mas, aí tem um ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Mas, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mesmo sendo grande na terra, no céu você não compara. Entendeu? Então, nós devemos nos colocar na posição na qual nós fomos postos por Deus, de pequeno. Somos pequeninos, pequenininhos. 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E, pela força, se apoderam dele. Porque, presta atenção, vamos ler de novo. E, vírgula, olha a pontuação. E, vírgula, verso 12, tá? Desde os dias de João Batista até agora, naquele momento, então é um tempo limitado, Jesus está limitando o tempo, tá? Estamos no verso 12, capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Se faz violência ao reino de Deus, ou seja, eles estão tentando acabar com o reino de Deus, representado por João Batista e Jesus. Entendeu? Entendeu, irmão? Então Jesus está falando daquele momento, presta atenção no texto. O tempo está no presente do indicativo. Tá? O tempo está no presente do indicativo. Verso 12 a gente está. E, vírgula, desde os dias de João Batista até agora, vírgula de novo, se faz violência ao reino dos céus, vírgula. E pela força se apoderam dele. Por quê? Porque eles estão prendendo João Batista. João Batista está preso e ele simboliza e representa o reino dos céus. Entendeu? Eu acho que está bem claro aqui isso no texto, né? Concorda comigo? Está bem claro aqui no texto. Né? Sim, mas esforço, Lula Lacerda, não é força. O reino dos céus é tomado por esforço, não pela força. Entendeu? São palavras diferentes. Então veja como é importante a gente prestar atenção nas vírgulas para a gente não confundir as coisas. Tá? Para a gente não confundir as coisas. Prestar atenção, a gente está no verso 12 ainda. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, vírgula, e pela força se apoderam dele. Por quê? Porque os caras representam o reino dos céus. E pela força ele está falando deles, se apoderam dele. Né? Então quem é que veio para preparar os caminhos de Jesus? Quem é que veio para pregar o evangelho, para trazer o reino dos céus? João Batista veio precedendo o caminho de Jesus
e já com ele Jesus Cristo, que você sabe que eles eram primos e Jesus era 6 meses mais novo que João Batista, mas você já sabe disso, né? Então, João Batista veio pregando o batismo do arrependimento por imersão, né? Ele já vinha fazendo isso. E aí então vem Jesus, na cola dele, João Batista aparece primeiro, então já vem Jesus, João Batista batiza Jesus, e os dois representam o reino dos céus. E Jesus disse, né, dentro desse raciocínio, verso 12, e desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele, ou seja, prenderam João Batista está preso, né? E Jesus viria a ser preso junto com ele, mas já era perseguido pelo establishment religioso. Ok? Muito bem, vamos para o 13 agora, tá? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Você que acha que o Velho Testamento ainda prevalece, vale, é usado, deve ser... Presta atenção no que Jesus está falando aqui, ó. Porque todos os profetas são os profetas bíblicos. Pastor, tem embasamento para isso? Claro, quando Jesus está falando sobre o rico e o Lázaro, o rico está lá no inferno, ele disse assim, ó, eles têm os profetas e os salmos, que leiam. Tá? Então, quando ele fala os profetas, ele está falando sobre os livros, sobre Jeremias, Isaías, Ezequiel, Joel e todos os profetas. Ok? Então, aqui Jesus fala no 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então ele não diz que acabou os profetas. Ele diz que aqueles profetas se acabam em João Batista. Por quê? Porque ali acaba a lei. Entendeu? Porque ali está acabando a lei. E a partir daqui, João Batista vai morrer, acabou o último profeta, que veio pela lei. Profeta de ofício. Entendeu? Porque daqui para frente, quem é que vai assumir isso? O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre toda a terra. Profecia lá em Joel, capítulo 2. E eis que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a terra. Né? Então, agora, né, João Batista é diferente, porque a Bíblia diz que ele ia nascer cheio do Espírito Santo. Entendeu? Peixes, William Amorim, são almas, sempre, tá? Peixes pequenos, peixes grandes, importância delas no contexto do mundo, entendeu? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, vírgula. Ficou safo aqui para todo mundo, né? Eu acho que ficou safo aqui para todo mundo, né? Então o Velho Testamento veio até aqui. Daqui para frente vai vir a graça, que descerá no capítulo 2 do livro de Atos o Espírito Santo. Né? A gente vê no capítulo 19 de João e 28 de Mateus, Jesus sendo crucificado, morrendo. Quando ele ressuscita, vem a graça. Então a lei e os profetas acabaram e agora a gente vive uma nova aliança debaixo da graça. É isso aqui que Jesus está falando. Eu acho que está bem simples para todo mundo entender. Não tem problema nenhum, né? Na minha opinião, pelo menos eu acho. Está bem tranquilinho. O verso 13, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí a gente leu 14, até João, ponto, não é vírgula, desculpe, ponto. Aí 14, e, vírgula de novo. Se quereis dar crédito, vírgula de novo, é este o Elias que havia de vir. E ele já veio. E eles o mataram. Porque ele veio no espírito do Elias, ou seja, no espírito do profeta. Amém? No espírito do profeta, né? E a gente continua, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, se vira.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem. Então eu sempre falei para você aqui que Jesus nunca obrigou ninguém a aceitar nada. Jesus nunca obrigou ninguém a ir morar no céu. Jesus nunca obrigou ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém a seguir ele. Ele sempre veio e disse e bateu a real. Falou, cara, quer ouvir, quer, não quer, caminha aí. Veja que é diferente de um evangelho que as pessoas querem pregar aí, obrigando as pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Obrigando as pessoas a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Tem muita gente por aí fazendo isso. Entendeu? Sim, Cíntia, isso aí. Né? 16. Mas, eu vou ler mais um pedacinho, mais um versículo aqui, tá? Que eu acho que dá tempo. Vamos um pouquinho mais para frente, é 10:20, né? A gente tem 10 minutinhos. Mas a quem assemelharei esta geração? Desculpa, o Ayrton tá ligando o aspirador aí. O Gabriel vai pedir para ele desligar lá. Mas a quem assemelharei esta geração? E ele continua, verso 16. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste. Presta atenção que Jesus está falando. Isso aqui é um troço nervoso. Cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então Jesus faz uma comparação entre ele e João Batista. Então quando o anjo fala com o pai de João Batista, lembra o texto? Ele disse: e ele não beberás vinho. Lembra do texto? Quando fala de João Batista, quando ele está nascendo, assim: e ele não beberás vinho nem bebida forte. Ou seja, João Batista não bebia. Certo? Isso aqui é uma evidência clara a respeito de tomar vinho com álcool ou não. Que muito teólogo de botiquinha aí quer brigar e dizer que Jesus não bebeu, que Jesus não bebia, que Jesus não tomava vinho, que o vinho que Jesus tomava não tinha álcool. Isso é uma grande mentira, uma balela. Entendeu? Porque beber um vinho nunca desmereceu ninguém. E beber vinho ou uma bebida de álcool nunca foi pecado, nunca. Isso é uma coisa criada pelas pessoas. Certo? Sim, Clube da Ana Clara, vi sim. Já noticiei sexta-feira isso. Entendeu? Então Jesus faz uma comparação aqui, ó, dizendo: porque veio João não comendo, por quê? Porque a Bíblia diz que ele comia gafanhoto e mel, então ele não comia carne assada, ele não comia pão, João Batista não comia nada. Ele só tomava água e comia gafanhoto e mel. É o que Jesus está falando aqui, ó. Veio João não comendo nem bebendo. E dizem, o que os caras falavam de João Batista? Ele tem demônios. Escute isso aqui, irmão. Escute o que Jesus está falando. E aí, ele continua no 19 e diz assim, ó: veio o Filho do Homem, que é Jesus. Veio o Filho do Homem, que é Jesus. Comendo e bebendo. Daí você vai falar assim: ah, mas Jesus, os fariseus de hoje em dia, né? Dizem assim: ah, mas Jesus, ele bebia suco de uva. Então veja a continuação do texto. Eis aí, e bebendo, e dizem, vou ler de novo o versículo inteiro. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, vírgula, e dizem, dois pontos, eis aí um homem comilão e beberrão. Por que ele era beberrão? Porque ele tomava muito suco de uva? Porque ele tomava muita água? Será que tá difícil de você entender que Jesus bebia vinho e vinho tinha álcool?
É tão difícil de você receber a verdade. É tão difícil assim de você receber a verdade. De você parar com a hipocrisia dentro da igreja. De você parar de mentir em cima do púlpito. Porque uma pessoa que sobe no púlpito e diz que beber é pecado, é mentiroso, irmão. E a Bíblia diz que a mentira é uma coisa do Satanás. Jesus nunca mandou você beber. Ele não disse beba vinho, enche o rabo. Ele nunca falou isso para ninguém. Mas Jesus, como sentava e tomava vinho com os irmãos, todo mundo chamava ele de beberrão. Entendeu? Olha o comentário da Sandra Souza de Mendonça. O vinho da época não tinha o teor de álcool de hoje. Como é que você sabe, Sandra? Você estava lá? Você fez teste no vinho de antes para saber se a fermentação do vinho de antes e a fermentação do vinho de agora, o álcool é diferente? É isso, irmão? A uva era diferente quando fermentava? E aquele 5% de teor alcoólico do vinho, 10%, 15%, que eu também não sei quanto é. Né? Quando fermentava o vinho antes, a barrica que eles colocavam a madeira era diferente, daí não deixava fermentar e gerar o álcool, é isso que você está falando? Né? É um absurdo esses religiosos falam essas merda. Desculpa eu falar merda, estamos no estudo, mas eu não tenho paciência para essas coisas. Entendeu, irmão? Os caras ficam... Isso é mentira. E mentira é uma coisa do diabo. Entendeu? Mentiroso é do Satanás e vai pro inferno. Como é que você vai afirmar, irmão, que o vinho que era feito no tempo de Jesus tinha menos álcool que o tem agora? Eu pergunto pra você, como é que você vai afirmar isso? Você tava lá? Tem um estudo que diz isso? É o babaca do teu pastor que mentiu isso pra você? O imbecil do professor de escola dominical que contou essa merda pra você? Isso é até idiota, desculpa, irmã, não quero faltar com respeito com você pelo teu comentário aí. Me perdoe eu falar isso pra você, mas eu fico com raiva de quem ensinou isso pra você. Essa mentira. Entendeu? Isso é uma mentira desgraçada e deslavada. Começa a conversa porque naquele tempo as pessoas não bebiam água. Quando você estuda, irmão, as pessoas naquele tempo não bebiam água, somente água. É recomendada por Tito, por Paulo a Tito. Por quê, irmão? Porque as fontes de água eram quase todas contaminadas. Entendeu? Não existe dois tipos de vinho, Márcia Caetano. Não existe. Não existe dois tipos de vinho. Ou é suco de uva ou é vinho. Não existe dois tipos de suco de uva. Ah, mas esse vinho aqui não tem álcool. Isso é uma mentira. O meu pastor falava isso também. Eu nasci e cresci dentro das Assembleias de Deus, irmã. E o meu pastor falava essa mesma babaquice mentirosa aí da Assembleia de Deus. Ele disse assim, irmão Sandro, é que lá naquele tempo tinha dois tipos de vinho. Um era o mosto, veja, não é vinho, é mosto, que é diferente. Eu também fui lá, eu também vi, eu também estudei, irmão. Entendeu? Eu fui lá, cara, eu vi os troços com os meus zoinhos aqui com a terra de comer. Ou não sei. Acho que sim. Entendeu? Você olha o Noé bebendo vinho e ficou embriagado. A Bíblia fala, cuidado com o vinho que embriaga, cuidado. Cara, é vinho, é vinho. Todos os textos da Bíblia, desde o Velho, do Novo, quando a palavra vinho é utilizada, é a mesma palavra na etimologia. Mas as pessoas não estudam, não sabem, irmão. Eles acham que esse aqui é outro vinho. Cara, não tem outro. A palavra vinho, etimologia, tanto, você pode olhar aqui, eu não me lembro agora qual a língua materna que o Mateus foi escrito, se foi no grego, se foi no hebraico, eu não me lembro. Tem um dos evangélicos que foi no hebraico, eu não lembro. Mas seja no hebraico ou seja no grego, a palavra aplicada para vinho é a mesma, simbolizando que é a mesma coisa. Agora, Jesus nunca se embriagou. Por quê? Porque eles bebiam vinho na hora da comida. Como você toma um copo de refrigerante, eles tomam um copinho de vinho. Entendeu, irmão? Então eu não estou dizendo que é para você beber. Eu não bebo. Eu até brinquei ontem com os guri, que ontem um cara bateu em mim na minha caminhonete.
um cara de moto, né, na contramão, ele veio, bateu na porta do meu carro, graças a Deus não se machucou. E como eu tava vindo do sítio, eu tava de touca de lã, eu tava de chinelo, da hora que eu desci descalço, né, com chinelo de paninho assim, né, porque tava frio. Tava de roupa de agasalho, tava tudo igual mulambo. O cara desceu e falou assim, você tá bêbado? Eu falei, cara, faz 30 anos que eu não bebo mais. As pessoas julgam a gente pela aparência, né? Faz 30 anos que eu não bebo. 30. Aí eu bebi muito, irmão. Eu sei a diferença entre vinho, que tem e que não tem. Agora, 2024, agora os caras estão falando vinho sem álcool, que é suco de uva. Agora, 2024, eles conseguiram a tecnologia para separar a molécula de álcool da molécula da uva. Entendeu? Sandra Souza de Mendonça. Não é isso. Não sou eu que faço isso, irmã. Não sou eu que faço isso. Tá? Não brigue comigo que não sou eu que faço isso. Tá bom? Você pode comentar, você só não pode afirmar. Você pode pôr um ponto de interrogação no final, daí sim, senão você vai estar discutindo com o pregador e daí não, né? Você não pode afirmar, você pode perguntar, você pode. Coloca um ponto de interrogação daí no final, você pode. Como pergunta, não como afirmação, subentendendo que o que eu estou falando é mentira, né? E que quem ensinou você está falando a verdade. Então nós estamos vendo na Bíblia, eu estou mostrando para você na Bíblia que Jesus tomava vinho e o vinho tinha álcool. Está escrito aqui na Bíblia. Entendeu? Então isso é importante, por quê? Por que isso aqui é importante? Porque se o cara subir no púlpito da tua igreja e falar que beber é pecado, ele é mentiroso. E ele está atribuindo o pecado a Cristo. Presta atenção no que eu estou falando. Irmão, tô cagando pra bebida. Eu não tô nem aí pra isso aí. Eu tô tentando abrir os seus olhos. Pra você ver que o tamanho do pecado que esses caras cometem quando eles sobem no púlpito para dizer que quem bebe tá pecando. Que se você beber, você vai pro inferno. Jesus bebia, irmão. E os caras, quando falam que beber é pecado, estão atribuindo o pecado a Cristo. Você entendeu o que eu estou falando? Eu sei que você é uma pessoa inteligente, você tá ouvindo o que eu estou dizendo. Então você dizer, irmão, que beber é pecado, você está atribuindo um pecado a Cristo que nunca teve pecado nenhum. Então se Jesus nunca teve pecado nenhum e ele bebia vinho, então como é que você diz que beber é pecado, irmão? Entendeu? Eu estou falando para vocês, eu não bebo. A pastora Shirley não bebe, a Manuela foi consagrada a pastora, o Heiser consagrado a pastor, a Manuela gostava de tomar um pouco de vinho, não bebe mais, porque a Bíblia diz, e o presbítero, não beba, não bebe mais. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que você deve beber, eu não estou nem aí, irmão, eu não bebo, eu acho que você não deveria beber, mas eu não posso dizer que beber é pecado, porque Jesus bebia. E se eu disser que beber é pecado, eu estou atribuindo ao Santo de Deus, ao Cristo Santo de Deus, o pecado que ele nunca teve. E eu estou acusando ele de ter cometido pecado. Você entendeu agora o que eu estou falando? É isso aqui que eu estou falando para você. E as pessoas batem em você, irmão. Arrotando a sua religiosidade. Entendeu? Sim, bela flor do sol. Deus abençoe vocês. Toda a tua família, tá? Entendeu? Então a Bíblia diz que a embriaguez é pecado. Mas beber não. Olha uma foto do pastor final de semana aí. Dá uma olhada aí. Você que perguntou se eu me diverti. Dá uma olhada aí, pastor. Primeira vez na minha vida que eu andei a cavalo. Nunca tinha andado. Primeira vez. Mas não caí. Já dei uma volta. Andei acho que uns 3 km. Não fiquei com dor nas pernas. Viu? Agora o pastor tá virando agro de verdade. Já tô andando a cavalo. Eu ganhei essa égua de presente. Olha que linda. Ela é a Morena, o nome dela. 1/4 de milha. Bonita, lindona. Ganhei de presente. Show de bola, né? Jesus é bom, né? Jesus é bom. Um cavalo bem forte, era um cavalo de laço, né? De competição. Uma égua, na verdade, uma guria. Coisa mais linda, queridona. Fala com você.
Você fala com ela, ela obedece tudo. Viu, teu pastor? Como a vida da gente muda, né? Jamais eu imaginei que eu ia andar a cavalo. Jamais. E é a coisa mais linda, né? A gente tem um cavalo aí. O pé de pano tá lá. É que o pé de pano é velhinho, não posso andar nele, né? Não posso andar nele. Só a Manu que anda nele, que a Manu é levinha, né? Pastor não anda nele aí. Pastor meio fortinho, né? Daí não dá pra andar nele aí. Tá? Pode tirar, Gabriel. Vamos orar? Feche os olhinhos aí, queridos e queridas. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos alcance com as tuas mãos de amor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja a verdade, para que a gente ouça a verdade, que é a tua palavra. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, dentro da verdade. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar esse copo de água e esses irmãos, quando beberem dessa água, sejam alcançados pelo seu milagre, através da fé que eles têm no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para todo mundo, não esquece, sábado, vamos estar aí no Rio Grande do Sul. Beijo para vocês, Deus abençoe, tchau. Não esquece de tarde, irmão, eu recebi uma bomba ontem, fantástica, do fantasma, de tarde, as estruturas vão tremer. Tchau.